Boa noite para as meninas. Boa noite para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Nós temos conversado nessas noites de junho sobre confiança inabalável. Eu tenho observado o quanto nós precisamos orar mais. O quanto a nossa vida precisa de suporte espiritual. E o quanto é normal a gente passar por alguma fase na nossa vida em que a nossa fé não está lá essas coisas. Você sabe o que eu estou falando? Não sabe o que eu estou falando? Tem dia que você está rompendo em fé. Oh, Jesus, eu estou rompendo em fé. Aí chega um outro dia, meu Deus do céu, qualquer coisa vira um negócio difícil. E a gente se depara com essa realidade humana. Não existem super-heróis espirituais. Não existem super-heróis espirituais. Nós somos todos normais. Normais não, reais. Se você é novo aqui entre nós, seja bem-vindo à nossa igreja. Nós somos uma igreja real. Tanto é real que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhadinha. Vê se essa pessoa é normal. Não precisa falar, tá? Só o seu olhar eu já entendi. Você também está achando isso, é? Então nós somos dois. Essa é uma igreja formada por pessoas reais, onde a gente passa por crises espirituais, a gente passa por desertos, a gente tem fases na nossa vida que a gente costuma dizer que parece que o céu está de bronze, que as coisas não acontecem. Isso acontece com você, isso acontece com a pessoa que está do seu lado, isso acontece com a pessoa que está na sua frente. Todos nós passamos por isso que nós precisamos desenvolver, fundamentados nas Escrituras, uma confiança inabalável. O texto que nós vamos ler é um encorajamento à confiança inabalável. Nós vamos expor as Escrituras, nós vamos meditar nelas e buscar a palavra de Deus para a nossa vida. Quero convidar você que abra, por gentileza, comigo o Salmo de número 126. Nós estamos na sequência estudando 4 salmos de romagem. Esse é o segundo salmo que nós estamos estudando. Salmo de número 126, eu convido você a abrir comigo a palavra. A minha edição é revista e atualizada, eu quero ler e quero pedir que você me acompanhe na leitura desse texto riquíssimo. Se você já ouviu esse texto, você sabe o quanto ele é rico. Se você não ouviu, prepare o seu coração para essa palavra. Salmo de número 126. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca, ela se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Vamos orar. Senhor Deus, a palavra do Senhor foi lida, e ela tem sido lida e pregada ao longo de tantos anos. E o Espírito Santo do Senhor tem ministrado a corações e mentes em todo o planeta, e cada pessoa tem recebido a sua porção. Hoje nós queremos pedir que sejamos ministrados pelo Teu Espírito Santo, que a palavra do Senhor nos inunde, que nós recebamos da presença do Senhor, que sejamos alimentados, encorajados, fortalecidos, e ainda que a nossa fé, neste momento, ela esteja fraca, que ela seja fortalecida. Queremos sair daqui com uma confiança inabalável no Senhor, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém. Eu quero convidar você a mais uma vez recorrer ao texto sagrado, pedindo que você leia comigo o versículo 1, vai aparecer aqui na nossa tela. Leia comigo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Só você agora, vai lá. Sonha, foi o Senhor quem fez.
Porque o texto diz que quem restaurou foi o Senhor. Não há dúvidas quanto a isso. Há um reconhecimento público da ação exclusiva de Deus em favor do seu povo. Foi um ato soberano do Senhor. Ele decidiu e Ele agiu como só Ele, que é soberano, faz. E eu queria trazer 3 detalhes. O primeiro é o quando. Quando? Quando o Senhor restaurou? No quando de Deus. Quando é o quando de Deus? É no quando humano ou no quando divino? O que você acha? Dá a sua opinião para mim. O quando divino demora? Vive reclamando que demora. Chega no culto, diz que não demora? Fala para mim com a coragem que passa na nossa vida, que não tem hipocrisia. Você tem que dar o seu ponto de vista. Do ponto de vista humano, demora ou não demora? Fiquei surpreso com você agora. Do ponto de vista humano, o tempo de Deus demora. Mas se nós soubéssemos o que Deus sabe, talvez nós não reclamássemos da suposta demora de Deus. Porque Deus tem uma visão plena e completa, nós temos uma visão parcial e limitada. A visão de Deus, ela amplia a nossa perspectiva, porque ela mostra todas as coisas, e nós precisamos aprender com Ele. Então, no quando de Deus houve uma intervenção. No quando de Deus aconteceu uma ação soberana. No quando de Deus, toda e qualquer barreira que havia sido estabelecida e colocada foi quebrada. Porque é assim que Deus age. Na hora que tem que acontecer, vai acontecer e não há ninguém que possa impedir. Crê nisso? Diga amém. Não há ninguém que possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não era assim a música, ou eu estou enganado? Estou enganado, Ricardo? Você que canta muito bem. Só sabe até aí. Está exatamente como eu, Ricardo. Só até... Quando o Senhor restaurou. O Senhor quem restaura. Ele define, Ele resolve, Ele encara, Ele enfrenta, Ele quebra, Ele avança. Mas essa é uma história absolutamente impressionante, que eu vou te contar objetivamente. O povo de Deus era um povo fraco em termos militares. Surgiu uma potência militar, o império, chamado Império Babilônico. E o Império Babilônico atacou o povo de Deus em 3 ocasiões, levando o povo de Deus para o exílio babilônico. Dentre as pessoas que foram exiladas, você deve ter ouvido falar de um homem chamado Daniel, muito amigo dos leões, está lembrado? Na terceira etapa, ou no terceiro ataque, Israel teve em Jerusalém. Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído. Imagine bem para eles a sua terra, a sua casa, a sua cidade, e de forma muito especial, o templo do Senhor ter sido destruído. Eles foram embora, deixando Jerusalém para trás, totalmente destruída. Chance de retorno, mínima ou zero. Chance de retorno por eles mesmos, zero. Absolutamente zero. Aí o tempo passa e acontece que um outro império se ergue, esse chamado Império Persa. O Império Persa, ao final das contas, se tornou 5 vezes maior que o maior império que havia acontecido até então. Então esse super império, Império Persa, sobe e agora ele pega não apenas aquilo que era conhecido, que é conhecido como Israel, mas também outros tantos países que hoje nós podemos dar os nomes, como Irã, Iraque, a Turquia, Afeganistão, enfim, outros tantos países além de Israel, e ele agora se torna um grande império. Se já estava difícil contra um império menor, contra um império 5 vezes maior, a situação se complicou ainda mais. Mas nós temos um Deus maravilhoso, que cuida de nós. Um Deus que não depende da força oposta para identificar se consegue vencer ou não. A graça de Deus, a manifestação de Deus tornou tão extraordinária que Deus resolveu agir através do grande imperador do Império Persa, chamado Ciro, que alguns dizem que Ciro o Grande.
2 textos bíblicos para você ler comigo aqui na nossa tela. Primeiro, de Esdras, capítulo 1, versículo 2. Você pode ler comigo lá em cima? Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O que ele disse? O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Agora leia comigo Isaías capítulo 45, versículo 13, que diz assim: eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, os 2 textos, eles estão conectados. No primeiro é a fala de Ciro, no segundo a fala de Deus a respeito de Ciro. Se você for ler a Bíblia dentro de uma ordem cronológica, nós vamos identificar que o profeta Isaías trouxe essa declaração antes do texto que está aqui em cima. Então, quando o profeta Isaías declarou isso, está registrado nas Sagradas Escrituras, não havia acontecido, não existia a figura de Ciro enquanto imperador. Alguns historiadores chegam a dizer que tem coisa de 100, 150 anos antecipadamente. Flávio Joséfo, que é um dos principais historiadores da história de Israel, conta, escreve, narra, que é provável que Ciro tenha lido o profeta Isaías e tenha visto o seu nome no livro do profeta Isaías. Eu não sei, que eu não estava lá, nem ele, mas alguém foi contando a história e ele acabou escrevendo exatamente isso. E de alguma forma nós trazemos essa reflexão para a gente compreender o que é que significa como quem sonha. Porque não havia razão humana para que isso viesse a acontecer. Não havia uma sustentação militar ou uma capacidade de promover algum tipo de troca. Não havia uma razão humana para que isso pudesse ocorrer, mas Deus resolveu agir em favor do seu povo. É por isso que eles declaram: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Eu não sei como é que a gente traduziria isso. Nós ficamos como quem nós ficamos quem maravilha, nós ficamos doidões. Eu não sei qual é a expressão que nós poderíamos colocar, porque ela expressa alguma coisa inesperada. É como se a nossa esperança tivesse morrido e você dissesse: não tem mais jeito, vamos nos contentar com o que nós temos e vamos ficar aqui como está, até que Deus age na nossa vida. É assim que Deus faz com a gente também. Pode ser que você passe por uma circunstância na sua vida em que você se perceba muito inferior, não tendo condições de avançar, mas a Bíblia nos encoraja a ter uma confiança inabalável, porque a partir da presença de Deus, nós podemos enfrentar toda e qualquer circunstância, porque o Senhor está ao nosso lado. Amém? Diz o restante da Bíblia, vamos ler juntos aqui, por gentileza. Então, leia comigo. Então, a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua? De júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aí o que acontece? Tem 3 etapas importantes. A primeira delas é a etapa da alegria. Eles declaram, eles verbalizam, eles revelam uma alegria, e provavelmente uma alegria dançante. O povo de Israel é um povo que dança. Você deve ter visto nos vídeos. Todas as vezes que eu fui a Israel, eu dancei mal, mas dancei. Eu olhei como é que dançava, e juntava para cá, e dançava para lá, e balançava para lá. É aquela coisa da alegria, da festa. Imagine o povo se reencontrando na terra, trabalhando pela reconstrução, encontrando as pessoas, pisando no solo, olhando e dizendo: nós estamos em casa, Deus nos trouxe para casa, estamos libertos, temos uma vida inteira pela frente. Alegria! Essa alegria não ficou só com eles. Ela serviu de testemunho
Porque as pessoas viam aquilo que havia acontecido e diziam: como pode esse povinho tão pequeno e fraco ter saído das garras de Ciro, terem sido libertos por Ciro, autorizados a reconstruir a cidade, a reconstruir o templo, como pode? E via neles alegria ao dizer: foi Deus quem nos restaurou. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, não fomos nós, não foi a nossa mão, não foi a nossa inteligência, não foi a nossa estratégia, foi o poder maravilhoso do nosso Deus. Testemunho. As pessoas diziam: grandes coisas o Senhor fez por eles. Grandes coisas o Senhor fez por eles. Aí eles declaram com o coração grato: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Segue o texto bíblico. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Volta um pouquinho, produção, volta para o anterior. Quando o Senhor restaurou, só alegria, sorriso, júbilo. O que significa esse versículo que segue? Vamos ler de novo lá. O próximo, isso. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Leia comigo. Ao dizer como as torrentes no Negueb, o salmista usa uma imagem familiar. Você e eu podemos falar assim: gente, o que significa isso? Do nada, sai da alegria para restaura. Foi ou não foi? Eles saíram ou não saíram? Restaura o quê? Aí, essa imagem, para quem estava ali no contexto que ele estava, era fácil de entender. Eu vou te explicar, fique em paz. O salmista usa uma imagem familiar aos israelitas. Aquilo que hoje parece seco, aquilo que hoje parece árido e sem vida, pode ser transformado rapidamente pelas chuvas, dando lugar a rios, vegetação e renovação. Eles sabiam o que era isso. Uma única chuva podia transformar uma paisagem aparentemente morta em terra fértil. Você observa: restaura, Senhor, restaura como as torrentes do Negueb. Significa o seguinte: o Negueb, aquela região que estava lá, de repente Deus mandava uma chuva. E aquela chuva, ela fazia com que corresse um rio, do nada, seco, árido, desértico, sem absolutamente nada. Ou seja, aquela coisa morta, sem vida, sem uma paisagem entristecida, mas que pela graça de Deus, quando caía a chuva, e caía a chuva muito temporariamente, essa chuva chegava repentinamente, aquele lugar seco se tornava um corredor com águas por todos os lados, e era como se um novo rio aparecesse. Essas são as torrentes do Negueb. É por isso que o texto não fala de correntes do Negueb. Corrente é corrente, contínua. Torrente é que de repente vinha. O que o povo de Deus está dizendo ali? Embora eles já estivessem lá na terra, havia muita coisa a ser resolvida. Havia muita pobreza, havia muita fragilidade econômica. Eles precisavam reconstruir tudo. Faltava uma série de coisas. Havia questões emocionais, espirituais. Então eles estão clamando ao Senhor para que essa obra se mantenha, para que essa obra continue, para que Deus avance, restaurando agora aquilo que não foi restaurado ainda. Eles clamam ao Senhor, porque nós podemos clamar ao Senhor, não é uma questão de ingratidão, é reconhecimento que nós dependemos de Deus ainda mais. É olhar para trás e falar: Senhor, eu cheguei aqui pela graça do Senhor, mas eu tenho que ir para lá, e eu só chegarei lá pela graça do Senhor. Quem vai me empurrar é o Senhor, quem vai me sustentar é o Senhor, quem vai me manter de pé é o Senhor. Restaura, Senhor. Aonde parou, aonde secou, aonde ficou desértico, aonde perdeu a cor, aonde não frutifica. A nossa oração é essa, na simplicidade das nossas palavras: restaura, Senhor, como as torrentes do Negueb. Ou seja, Deus manda uma chuva espiritual, manda uma chuva de bênçãos, e que essa chuva inunde a nossa vida de uma forma que só o Senhor pode operar. Amém, meus irmãos? Às vezes nós temos áreas na nossa vida, nós vivemos questões na nossa casa, e que diz: Senhor, isso, a gente está indo bem, mas a gente precisa de algo mais, a gente precisa avançar um pouco mais, a gente precisa da Tua presença, da intervenção do Senhor, precisamos do Teu milagre, Senhor. Não é ingratidão, é a certeza de que eu posso clamar ao Senhor e pedir a Ele uma intervenção generosa da Sua parte, um milagre para a glória de Deus, em nome de Jesus. Sequência do texto diz assim: os que com lágrimas, veja comigo, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai?
andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista não descreve uma tristeza momentânea, mas um período contínuo de sofrimento. A luta ainda seria grande. A batalha seria difícil. Não há uma postura de alienação. Não há uma postura de alguém que não reconhece as dificuldades. Não é alguém que não identifica uma batalha. É alguém que sabe que tem uma batalha pela frente, mas não desistiu. Continua semeando, continua semeando. E essa capacidade que Deus nos dá, e essa missão que Deus nos dá de semear, ela é regada com as nossas lágrimas, é com o nosso sofrimento, é com a nossa luta. Isso tudo faz parte da nossa vida. A colheita chega com alegria e celebração. Leia comigo. Não se trata apenas de satisfação interior, mas de júbilo público. Deus transforma o sofrimento perseverante em alegria abundante. Deus nos traz nesse texto, na conclusão dele, uma certeza. Primeiro, Ele que fez. Ele foi quem restaurou. Foi a mão poderosa do Senhor que fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eles reconhecem isso. Ao mesmo tempo, eles seguem na sequência disso, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, para que as torrentes do Negueb surjam, como surja na sua vida, no lugar desértico, no lugar sofrido, um tempo de paz, um tempo frutífero, um tempo abençoado para a glória dEle. Mas Deus não disse que isso vai ser fácil. O povo tinha consciência, esse era um cântico de romagem. Eles cantavam isso, eles declaravam, eles verbalizavam, isso não vai ser fácil. Porque a gente aprendeu que na vida as melhores coisas são as mais difíceis. A gente aprendeu que as coisas quando vêm de mão beijada a gente não valoriza. Mas nós temos um sem número de crentes que não sabem enfrentar uma luta. Que quando a luta bate à sua porta, é como se Deus tivesse abandonado a pessoa. Deus me abandonou, Deus me largou, Deus não quer mais nada comigo, Deus se esqueceu de mim, porque está passando por uma luta. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Bom ânimo é a certeza de que a despeito da luta e da batalha, nós seremos socorridos, sustentados e abençoados pelo nosso Deus. Nós vamos continuar caminhando, semeando. A ideia desse processo é como se fossem as últimas sementes. É como se nós fizéssemos o nosso máximo, que nós entregássemos tudo, que nós dessemos o nosso melhor, no processo de semear, na expectativa de uma intervenção generosa, poderosa, maravilhosa e milagrosa do Senhor. Esse texto não aponta para nós, como se nós resolvêssemos as coisas. Esse texto revela a nossa pequenez, a nossa limitação e a nossa incapacidade. Deixa eu te lembrar, o povo não tinha a menor condição de conquistar a liberdade, a menor condição. Um outro império maior do que aquele vai ser um império que, no lugar de piorar a situação, Deus intervém. Deus não podia ter feito essa intervenção no império menor? Não podia ter enfrentado o assunto imediatamente, mas Deus tem um quando. No quando de Deus as coisas acontecem, nem antes nem depois. Por isso que quando eu e você nos precipitamos, nós perdemos. A precipitação é um suposto atalho para a bênção que vai nos arrancar a bênção. Haverá a hora da ação do Senhor no quando de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Quem vai fazer essa restauração, essa reparação, quem vai impactar, quem vai mudar, quem vai transformar, é o nosso maravilhoso Senhor. Eu confio nele. Você confia em Deus? Você confia no Senhor? Então nós vamos entregar a Ele. E ainda que a gente entregue agora, nós vamos ainda dizer para Ele, Senhor, restaura, que como as torrentes do Negueb, que haja uma chuva espiritual, que essa bênção chegue à sua casa, que assim daquilo que a gente fala aqui no Rio, do nada,
Deus mude a história, mude a nossa sorte, nos arranque da escravidão, nos dê a bênção da liberdade e a alegria da reconstrução da nossa vida, a reconstrução da nossa casa, naquilo que precisa ser reconstruído. Nós vamos orar ao Senhor. E quando você for orar ao Senhor, lembre-se, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com os feixes. A vitória é certa, em nome de Jesus. Não é a nossa vitória, é a vitória de Jesus na nossa vida. Não é quando a gente quer, é quando o Senhor quiser. Esta bênção vai chegar, e que seja o mais rápido possível na leitura humana, mas no tempo precioso e maravilhoso do Senhor. Eu creio no poder e na intervenção de Deus, e eu vou orar, vou pedir ao Senhor, e nós vamos orar juntos para que isso aconteça com você. Se você crê, deixe seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar por esse assunto. Nós vamos orar pela sua família. Nós vamos orar pela sua saúde. Nós vamos orar pelo seu trabalho. Nós vamos orar pela igreja, pela saúde emocional e espiritual de cada um de nós. Deixe seu lugar e venha. Enquanto estivermos cantando, nós vamos adorar ao Senhor e depois nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Nosso Senhor, aqui estamos nós, pessoas que precisam do Senhor, Pai. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor, Pai. Nós precisamos que o Senhor restaure a nossa história, que o Senhor mude aquilo que o Senhor quiser mudar. Nós temos expectativas espirituais, Senhor, mas nós queremos submetê-las ao Senhor. Queremos colocar toda e qualquer expectativa nossa no seu altar e dizer: seja feita a tua vontade. Nós queremos entregar esse quando nas tuas mãos, porque nós, Pai, somos pessoas ansiosas e controladoras. Nós queremos dizer que tinha que ser agora, que tinha que ter acontecido. É possível até que a gente tenha dito em algum momento, ou pelo menos pensado, que o Senhor tenha nos abandonado, o Senhor tenha nos deixado de lado, porque do jeito que as coisas vão, onde está Deus? Nós queremos reconhecer e pedir ao Senhor misericórdia. Misericórdia, Paizinho, em nome de Jesus. Tenha compaixão da gente, Pai. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb.
que diante do Senhor, diante da sua palavra, diante da sua determinação, do decreto eterno de Deus, haja uma mudança nessas histórias. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor haja nas nossas emoções, que o Senhor haja no nosso organismo, que o Senhor haja nos nossos relacionamentos, que o Senhor abençoe toda e qualquer área que está sendo colocada diante do seu altar. Deus amado, faça a tua obra na nossa vida, venha com milagre, com uma intervenção generosa, extraordinária, e o nosso coração vai declarar que foi o Senhor quem fez isso. Não foi a nossa habilidade, não foi a nossa criatividade, a nossa estratégia, o nosso jeitinho, não foi sorte, não foi obra do acaso, foi o Senhor. Quem restaurou foi o Senhor, quem mudou foi o Senhor, quem libertou foi o Senhor, quem nos arrancou do império das trevas foi o Senhor, quem nos deu nova vida foi o Senhor, quem nos deu um novo coração foi o Senhor. Nós vamos seguir em fidelidade ao Senhor, semeando, muitas vezes com lágrimas. E as nossas lágrimas, o nosso quebrantamento vai ser útil para que essa semente venha a frutificar. E os frutos declararão o seu poder e a sua majestade, ó Deus Todo-Poderoso. Nós cremos, Pai, nós cremos que o Senhor pode agir na vida dos nossos filhos. Nós cremos que o Senhor pode agir na vida dos nossos familiares. Nós cremos que o Senhor pode agir na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida escolar, universitária. O Senhor pode agir. Haja, Senhor, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus amado, nós oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos. E nós nos lembramos, ó Deus, da família do Suleiman, a sua mãe Barrige, na família da Cris, a sua mãe Nair, na família do Elias, o seu pai Exodó e sua irmã Mary, na família do Márcio, a sua mãezinha Fani, na família da Marise, o seu pai Leodir, na família da Talita, sua mãe Aristeia. Abençoe a vida do Eduardo, Senhor, do Rodolfo, da Maria Eduarda, da Mônica. Oramos por consolo à família do Luiz Renato, Pai, em razão do falecimento do seu paizinho Hamilton. Deus amado, nós oramos e agradecemos pela bênção da remissão que o Guilherme recebeu depois de um tratamento contra o linfoma. Louvado seja o teu nome. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor tem feito milagres na vida da Marcinha, Senhor Deus, e na vida do Marcelo. Pai de amor, transplantes no plural. Que coisa incrível o Senhor está fazendo na vida deles, Pai. Que lindo ver o amor dos dois, o comprometimento, a parceria e o milagre, a intervenção do Senhor na vida da tua filha. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Deus amado, nesta manhã nós fomos surpreendidos por esse acidente de helicóptero, Pai. Uma coisa inusitada, estranha demais. Como pode isso ter acontecido? Nós nos perguntamos. Mas o que nós precisamos hoje, ó Deus, que o Senhor abençoe as famílias envolvidas, Pai. Quanto choro, Senhor, quanto desespero, uma notícia terrível, uma catástrofe, uma tragédia. Se o Senhor não agir com consolo, com conforto, ninguém poderá consolar essas famílias, Pai. Haja na vida deles, Pai, estrangeiros passando por isso, brasileiros sofrendo, pilotos, Pai, tenha misericórdia, cuida deles, Pai. E obrigado, Senhor Deus,
porque nós podemos entregar tudo nas tuas mãos e confiar. Nós confiamos. Os nossos pedidos feitos, ó Pai, nós cremos que eles poderão ser realizados para a glória do teu santo nome. Nós sabemos que o Senhor pode realizar e nós entregamos tudo nas tuas mãos e sabemos que já podemos agradecer, porque essa bênção vai chegar. Se demorar, se o quando do Senhor não for igual ao nosso quando, o Senhor vai derramar sobre nós a bênção da paciência. E se não chegar do jeito que a gente está querendo, o Senhor vai ministrar sobre nós a bênção da paz. Que assim seja, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém.